Queridos, nós daremos início então hoje a uma nova série de mensagens com esse tema, porque o menino nos nasceu. E é interessante a gente pensar no nascimento de Jesus, porque pessoas foram envolvidas diretamente nesse nascimento. Sendo Maria, sendo José, sendo outras pessoas que conviveram com eles, pessoas que encontraram com Jesus, pessoas que puderam carregá-lo no colo, pessoas que puderam ver o que Deus estava fazendo. Mas o que me chama a atenção é que cada uma dessas pessoas tiveram as suas vidas transformadas. Cada uma dessas pessoas puderam experimentar o amor de Deus, puderam contemplar a fidelidade de Deus. Então o que nós faremos ao longo dessa série é exatamente olhar a experiência que essas pessoas tiveram com Jesus, que essas pessoas que conviveram nos primeiros dias de vida de Jesus, e as experiências que elas tiveram, e o quanto que isso também edifica e transforma a nossa vida e nos conduz a uma experiência pessoal com o mesmo Cristo. E o primeiro que nós iremos conversar hoje é Simeão e a expectativa correta da vida. Quando se fala de expectativa correta da vida, é algo que, se nós abríssemos para poder dialogar, nós iríamos perceber que cada um de nós temos as nossas próprias expectativas. E nós vamos ter expectativas diferentes também conforme o momento da vida que nós estamos experimentando. E com o passar do tempo, as expectativas começam a aumentar, as outras começam a diminuir, mas o que nós vamos perceber é que expectativas todos nós temos. Mas o que se faz necessário é entender quais são as nossas expectativas e qual que é a correta expectativa acerca da vida. É interessante quando Jesus, ensinando no Sermão da Montanha, e ele termina o Sermão da Montanha falando sobre a ansiedade, o que nós andamos ansiosos quanto ao dia de amanhã. E ele fala de uma preocupação constante que nós temos sobre aquilo que nós iremos vestir, o que nós iremos comer, o que nós iremos beber. Então uma preocupação excessiva quanto ao dia de amanhã. Mas o que me chama a atenção é que Jesus cita os pássaros, cita os lírios do campo, mas no meio desse contexto ele cita a vida de um rei. E aí parece um pouco contraditório, porque como pode um rei que ele cita, sendo o homem mais rico, sendo o homem mais inteligente, sendo o homem mais poderoso da história, e ele vai citar exatamente esse homem para comparar aos lírios do campo, dizendo que nem mesmo a Salomão pôde experimentar, pôde se vestir como qualquer deles. Ele diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Qual é a realidade de Jesus ao fato de ele citar Salomão? É exatamente para que a gente pudesse trazer à memória quem era esse rei, e o que esse rei construiu ao longo da sua história, e o que ele concluiu com a sua própria vida. Qual era a grande preocupação inicial da história de Salomão, e o que ele chega à conclusão no final da sua história. Olha o que ele diz em Eclesiastes 2. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, da felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias,
provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Queridos, Salomão está dizendo para nós: tudo o que é necessário, o que é possível, o que é sonhado por qualquer ser humano, eu conquistei. Se era terra, as propriedades, eu tive. Se era plantar, eu plantei. Se era ter servos e servas, eu tive. Se era aproveitar de tudo que o mundo me oferecia, eu aproveitei. Eu usufruí de tudo aquilo que era possível, e nenhum outro homem antes de mim teve o que eu tive. Queridos, é interessante pensar quais eram as expectativas de Salomão. Ele diz assim: chegou o momento da minha vida que eu disse, sabe de uma coisa, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Sabe de uma coisa, eu vou plantar pomares. Sabe de uma coisa, a partir de agora eu vou construir casas, eu vou contratar cantores e cantoras, eu vou usufruir de tudo que esse mundo pode oferecer. Foram as expectativas criadas no coração de Salomão. Mas chega no final desse texto, ele vai dizer: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que ele está dizendo? Que a experiência que ele trouxe ao criar essas expectativas e colocar a sua vida por completo em conquistar tudo o que ele havia sonhado, ele está dizendo, era só vaidade. E era como se eu estivesse correndo atrás do vento, tentando pegar aquilo que é invisível, aquilo que eu não tenho como controlar, aquilo que eu acho que eu peguei, eu fecho as mãos, eu abro, já não está mais no meu controle. O que ele está dizendo é que as suas expectativas quanto à vida, a sua experiência que ele teve, a sua história, ele conclui dizendo: não valeu a pena. As expectativas que eu criei, que eu cultivei no meu coração, nenhuma delas trouxe uma real satisfação para a minha vida. E aí, a questão é: onde está o erro? Aonde está o erro em querer conquistar o mundo? Onde está o erro em querer ganhar mais dinheiro? Onde está o erro em querer ter pessoas do nosso lado, em colocar nelas as nossas expectativas? Pelo menos 4 realidades. Primeiro erro: acreditar que os bens materiais nos completarão. É achar que o fato que eu vou possuir mais, que eu vou ter uma conta bancária melhor, que eu vou poder construir casa, plantar pomares e ter o dinheiro que eu possa controlar as outras pessoas, isso vai me trazer felicidade? Não. Isso é o primeiro erro. O segundo erro: acreditar que títulos ou honras humanas preencherão o nosso vazio. Quanto mais título eu tiver, quanto mais honra eu receber, mais benefícios eu tiver na minha vida, é a certeza que o meu vazio será preenchido. Não acreditar nisso, ele vai chegar à conclusão que acreditar que relacionamentos nos garantirão a felicidade é outro erro. Achar que os nossos relacionamentos irão nos garantir uma plena felicidade. E aí então eu vou contratar cantores e cantoras, e o meu coração se alegrará, e assim eu vou ter mulheres e mulheres, e o meu coração estará sempre preenchido, não haverá um vazio. Ele chega a essa conclusão, que os relacionamentos, colocar as minhas expectativas nos meus relacionamentos, não vão me garantir a felicidade, e acreditar que atos religiosos são o suficiente para encontrarmos a paz. Apenas boas ações, apenas preencher o nosso tempo com boas atitudes aparentemente religiosas vão nos trazer a paz. É um erro. E aí Salomão vai concluir: pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol,
e tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele chega à conclusão que as expectativas erradas que ele cultivou trouxe a realidade da vida, apenas a vida se transformou em algo penoso, algo custoso demais, algo difícil, algo que não trouxe prazer a ele. Mas é interessante que nós somos eternos insatisfeitos. E pesquisando um material para que eu pudesse trazer essa mensagem, eu me deparei com a reportagem, essa matéria no site do UOL. Por que somos eternos insatisfeitos? E alguns especialistas analisaram exatamente por que você e eu somos eternos insatisfeitos. Mas olha interessante as conclusões. A razão da eterna insatisfação são duas. Primeiro, o excesso de oferta que nós temos na vida. Porque esse excesso de ofertas nos trazem conquistas, mas também renúncias. O fato de eu escolher algo para mim, imediatamente eu estou excluindo outras possibilidades. Eu estou tirando outras realidades da minha vida. Então isso também vai me trazer constantemente um vazio no meu coração. Por mais expectativas que eu tenha, por mais projetos que eu faça, a realidade vai ser que o meu coração permanece vazio, porque na mesma proporção que eu escolhi algumas coisas, eu abri mão de outras. E também, ilusão da felicidade, somos movidos por isso. Se eu tiver isso, eu serei feliz. Porque se eu alcançar isso, é a razão da minha felicidade. Porque tudo o que tem acontecido na minha vida, se eu mudar essa realidade, pode ter a certeza que eu serei feliz. Quantas realidades já mudaram na nossa vida, quantas coisas nós já conquistamos, mas a felicidade não se tornou presente. E a matéria termina com a seguinte conclusão: é comum idealizar que determinada conquista trará felicidade. Ter o emprego dos sonhos, o carro do ano, mudar de cidade ou ser correspondido no amor, aparecem muitas vezes como ideais para alcançar a tão almejada satisfação na vida. E conclui: mas depois que os objetivos se concretizam, o prazer da realização nem sempre dura, e a insatisfação volta a atormentar. Já teve essa experiência de querer muito uma coisa, querer demais? Nós falamos dos nossos filhos: quer porque quer uma boneca, quer porque quer um brinquedo, quer porque quer um carrinho, e aí você compra, paga um preço alto, 2 dias depois está jogado na caixa de brinquedos, sendo apenas mais um entre os demais. Mas é fácil condenar as crianças. E nós adultos? Quantas expectativas que nós criamos, que nós acreditamos que é o melhor para nós, mas no final delas, nós continuamos insatisfeitos, porque apenas trouxe por um momento, por uma situação, por uma ocasião, mas no final delas, nós estamos entendendo que nós vivemos constantes frustrações. Essa é a realidade nossa. Constantemente nós enfrentamos as frustrações. Primeiro, porque nós criamos expectativas erradas. Nós temos a capacidade de criar expectativas que nós sabemos muitas vezes que são erradas, mas nós acreditamos que talvez assim possamos encontrar algo que preencha o vazio do nosso coração. Olha o que acontece: esperamos que pessoas preencham o nosso vazio. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Na conversa dela com Jesus, ao meio-dia, aquela mulher vai buscar água. Um horário diferente das demais mulheres que iam pela manhã no poço. Mas ela, porque não poderia ser vista com as demais mulheres, não era aceita por elas, e aí o que ela faz? Ela vai ao meio-dia, e quando ela chega, ela encontra com Jesus Cristo. E aí começa um diálogo exatamente sobre a água. Os dois tinham uma expectativa de tomar água daquele poço. E ao longo da conversa, aquela mulher começa a se admirar com as palavras de Jesus, com a proximidade de Jesus, e Jesus fala o seguinte para ela: se eu lhe der a água que eu tenho, você jamais voltará a ter sede. Qual que é a resposta da mulher?
me dê dessa água, porque assim eu não precisarei voltar a este poço para buscar de novo. Me dê dessa água que eu tomarei e não terei sede. Aí Jesus olha para ela e fala assim: vai buscar o seu marido. Aí ela diz: mas eu não tenho marido. A resposta de Jesus foi: sabiamente você respondeu, porque você teve 4, e o 5º que está com você não é o seu marido. Sabe por que Jesus chega a essa conclusão e leva a conversa aquilo que era algo eterno para algo que é relacional, aquilo que era uma sede espiritual para aquilo que era relacional? Porque aquela mulher, ao longo da vida, as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes, a tentar preencher o vazio do seu coração, saciar a sua sede, ela buscava em outros homens, ela buscava em relacionamentos para que pudesse preencher o vazio. Mas mostra o vazio constante do coração dela, e mostra que os relacionamentos, as expectativas que ela criou nos relacionamentos, não frutificaram, não preencheram o vazio do seu coração. Esperamos que bens materiais nos tragam garantias. O jovem rico se aproxima de Jesus e começa um diálogo dizendo: o que eu faço para herdar a vida eterna? Como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou preocupado com o céu, eu estou preocupado com a minha eternidade. Aí Jesus diz para ele: o que diz a lei? Ele fala: eu estou cumprindo, eu tenho feito tudo o que é necessário cumprir na lei. Aí Jesus fala para ele: só falta uma coisa, vende tudo o que você tem, distribua aos pobres e depois me segue. Qual que é a conclusão da história? Aquele jovem vira as costas entristecido e vai embora, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, muitas vezes nós temos a nossa relação com Deus, nós queremos conhecer mais do plano de Deus para a nossa vida, mas aquilo que nós depositamos a nossa confiança, na verdade, não é em Deus. Nós projetamos muitas vezes uma espiritualidade aparentemente boa, mas a nossa maior preocupação é com os nossos bens materiais, é com aquilo que eu posso pegar, com aquilo que eu posso tocar, com aquilo que eu olho e digo: isso sim me dá garantias, isso sim me garante. Mas Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo que muitos colocaram a confiança em algo que era incerto, porque nós não sabemos se o dinheiro aguentará até amanhã, se alguma coisa fará hoje que o nosso dinheiro acabe. E a expectativa que nós criamos é exatamente isso: colocar nos bens materiais as nossas garantias. Mas também nós vivemos constantes frustrações por causa dos nossos constantes questionamentos. Como nós gostamos de ser questionadores sobre todas as coisas. E nós lembramos uma história: por que as coisas não dão certo para mim? Quantas vezes nós falamos isso? Porque eu já tentei, eu procurei, eu fiz diferente, mas por que para mim nada dá certo? E nós lembramos a história do paralítico no tanque de Betesda. Um homem que estava ali há 38 anos, tentando ali, esperando o anjo descer, agitar a água e alguém o levasse naquele poço. Mas ninguém o levava, alguém ia antes dele, se aproxima de Jesus e faz a pergunta da vida daquele homem: queres ser curado? Qual é a resposta dele? Quando o anjo desce, a água é agitada, alguém vai na minha frente, vai e se joga, porque não tem ninguém que me leve, e eu estou determinado a viver essa realidade, porque é isso que eu vou viver o resto da minha vida. É o que nós fazemos. As oportunidades aparecem, mas nós criamos essa realidade na nossa vida e questionamos o porquê que sempre acontece com o outro, o porquê que ninguém me dá uma oportunidade. Ou se não, será que Deus não tem valorizado o meu esforço? Marta e Maria. Jesus chega na casa dessas mulheres. O que Marta faz? Vai lá na cozinha, prepara o alimento, traz água para os discípulos, limpa a casa, troca de lugar, faz isso, traz pessoas. E Maria? Aos pés de Jesus, se aquietando aos pés de Jesus. E Maria reclama da sua situação? Quem reclama? Marta. Senhor, o senhor não está vendo o quanto eu estou correndo?
E essa minha irmã deitada aos seus pés, não fazendo nada, será que não dá ordem para ela, para que me ajude? Queridos, nós fazemos as mesmas coisas, a mesma questão muitas vezes. Senhor, eu tenho procurado, eu tenho feito, eu tenho orado, eu tenho tentado todas as formas, e parece que o Senhor não reconhece o esforço que eu tenho. O Senhor não reconhece o quanto eu tenho batalhado para isso. E nós questionamos a ação de Deus, questionamos se realmente as coisas irão acontecer na nossa vida, mas nós vivemos constantes frustrações, porque a nossa insensibilidade espiritual se faz presente. Mas numa linguagem mais utilizada no Evangelho, a dureza de coração. A dureza de coração. E aí nós recordamos 2 momentos. A nossa religiosidade egoísta tira a consciência da presença de Jesus. Discípulos no caminho de Emaús, lamentando porque a grande esperança de Israel havia morrido numa cruz. E até que algumas mulheres disseram a eles que Jesus havia ressuscitado e havia encontrado com ele. Mas eles continuavam no caminho de Emaús, lamentando, reclamando, murmurando, questionando o tempo todo Jesus. Queridos, quando nós temos a dureza do nosso coração, a religiosidade egoísta tira de nós a consciência que Deus se faz presente. E aí nós tentamos ficar apenas olhando o que deu errado naquilo que nós planejamos, o que deu errado nas expectativas que nós criamos, e começamos a perguntar onde Deus estava. Por que Deus não se fez presente na hora que eu mais precisava, na hora que meu coração estava mais aflito? Aonde estava Deus? Aonde eu mais precisava dele, as coisas não aconteceram. A nossa religiosidade egoísta nos mantém fora do quarto. Jesus chama de hipócritas aqueles que vão nas praças, aqueles que vão no templo, se colocam diante das pessoas para que sejam reconhecidas por elas como homens de fé, como alguém que teme a Deus, mas esquece de uma coisa importante: a intimidade com Deus, a vida pessoal, a intimidade, a busca por Deus. Aqueles que entram no quarto, mas porque nosso coração é endurecido, nós queremos mudar por fora, nós queremos mudar a nossa aparência, nós queremos mudar a forma que nós fazemos as coisas, mas nós não começamos a mudança no lugar que deve se começar, que é entrando no nosso quarto, fechando a nossa porta e falando entre nós e Deus. Queridos, mas a busca por sentido na vida é algo impregnado em nós. O fato de querer sonhar, de querer projetar, de querer criar expectativas, é algo que Deus colocou na vida de cada um de nós e nos deu condições de sonhar, de projetar. E é exatamente isso que nós encontramos em Provérbios, que o homem ele pode fazer planos, o homem pode sonhar, pode projetar, porque é uma realidade que Deus fez em cada um de nós. E da mesma forma que muitas vezes condenamos os personagens bíblicos, mas nós vamos nos encontrar em cada um deles. Por exemplo, a mulher samaritana, nós também temos as nossas carências emocionais e relacionais. Assim como ela tinha, nós também temos. O jovem rico, nós também temos necessidade de uma estabilidade material. Por mais crentes que sejamos, quando nós achamos que amanhã o pão não virá à nossa mesa, nós tememos. Nós precisamos da mesma estabilidade material. O paralítico, nós também temos as nossas deficiências, as quais Jesus já perguntou: quer mudar? Quer abandonar isso? Quer deixar isso para trás? Ele também fez essa pergunta para nós. Nós continuamos assim como o paralítico. Marta e Maria, nós também sentimos as nossas sobrecargas. Nós também somos sobrecarregados, muitas vezes, pela nossa vida religiosa. Nós somos sobrecarregados por aquilo que a família coloca sobre nós, o que a sociedade coloca sobre nós. Nós também estamos sentindo essa sobrecarga. Como os discípulos no caminho de Emaús, nós também temos as nossas frustrações espirituais. O nosso coração já foi endurecido em um momento por algo que aconteceu, que mudou a nossa decisão, que mudou a nossa vida, e o nosso coração virou uma pedra, da mesma forma que os discípulos no caminho de Emaús. E nós também somos como os hipócritas.
porque somos carentes de reconhecimento e honra. Nós também tentamos passar, muitas vezes, por aquilo que não somos, para que as pessoas nos sejam agradecidas, para que as pessoas possam nos reconhecer e nos dar a honra devida. Mas, afinal de contas, qual a expectativa correta da vida? Nós temos expectativas, nós criamos muitas expectativas, mas qual é a correta? Qual é que todos nós devemos ter na nossa vida? E aí, um dos símbolos de fé da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, é o breve catecismo de Westminster. E a sua primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? Qual a razão da sua existência? Qual a razão da minha existência? O fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim pelo qual nós fomos criados é para nos relacionar com Deus e desfrutar desse relacionamento. Essa é a razão da nossa existência. É para isso que nós fomos criados, para andar com Deus, para estar na presença de Deus. E olha o que Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Salomão diz ao longo do livro de Eclesiastes: eu busquei tudo que era possível, eu conquistei, eu tive tudo. Mas faça uma coisa, vocês que estão mais jovens: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra dele, ou seja, foque a sua relação com ele, crie a expectativa de estar na presença dele, crie a expectativa de andar com ele. Porque vai chegar no momento da sua vida, os maus dias, e você vai dizer: eu não tenho mais prazer neles. Queridos, quando nós olhamos o passado de muitas pessoas, elas vão dizer que tiveram tantas coisas, que foram muito bem sucedidas na sua história, mas quando chega o momento da vida, onde elas não focaram Deus, elas vão dizer: o que me adiantou fazer isso? O que me adiantou andar debaixo de um sol quente constantemente? O que adiantou trabalhar penosamente para chegar no momento da minha vida e dizer: não tenho neles prazer? Nós fomos criados para andar com Deus. E o salmista vai traduzir dessa maneira: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? Queridos, a minha alma tem sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus. Nós fomos criados para andar com Deus, mas o pecado nos separou de Deus. Mas nós continuamos com essa sede, com esse anseio, com esse desejo de estar na presença de Deus. E assim nós começamos a tentar preencher esse vazio com outras realidades. Nós tentamos preencher esse vazio com relacionamentos, com dinheiro, com diplomas, com conquistas, mas tudo isso não vai preencher essa lacuna que o pecado trouxe em cada um de nós. Mas o que nós entendemos é que Jesus Cristo veio até nós para que pudesse quebrar essa barreira, para que pudesse tirar essa separação e nos reconciliar de novo com Deus, e assim satisfazer a sede que nós temos, a sede que nós nascemos com ela, e nos reconciliar com Deus. E aí nós trazemos a história de Simeão. E o capítulo 2 de Lucas, do versículo 25 ao 35, é onde registra a história desse homem. E começa dizendo algumas características de Simeão. A primeira delas: homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. A primeira característica dele é homem justo e piedoso, que tinha uma expectativa na sua vida, que era esperar a consolação de Israel. A segunda característica: o Espírito Santo estava sobre ele. Era alguém guiado, dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelara-lhe que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Redentor. E a última característica dele:
foi movido pelo Espírito Santo a ir ao templo. Queridos, este é um ano justo e piedoso. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo revela para ele um dia: levanta, vai ao templo. E quando ele vai ao templo naquele dia, ele se depara José, Maria e o menino Jesus entrando no templo. E eu fico imaginando os olhos daquele homem quando encontra Jesus. E ele vai dizer o texto: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Eu posso morrer nesse momento, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Queridos, você imagina essa cena? Um homem que ao longo da sua vida o Espírito Santo havia revelado: há uma promessa de nascer o Redentor, o que vai ser a consolação de Israel, que vai trazer o renovo a essa nação. E você não vai morrer até que você encontre com ele. O que mantinha Simeão vivo, o que fazia aquele homem levantar todas as manhãs, o que fazia aquele homem ir ao templo, o que fazia aquele homem permanecer vivo? Primeiro, uma ardente expectativa. O Consolador de Israel, todos os dias de manhã ele acordava, lembrando da revelação do Espírito Santo que dizia a ele: o Redentor vai nascer, o Redentor vai nascer, e você vai conhecê-lo, você não vai passar pela morte, antes que você possa ter nos seus braços Cristo Jesus, o nosso Redentor. Essa expectativa ardente de conhecer o Redentor é o que mantinha esse homem vivo. Uma certeza revelada: ele não passaria pela morte antes de encontrar Cristo Jesus. E uma sensibilidade espiritual. Era um homem movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo disse: vai ao templo. Vai ao templo que o seu dia chegou. Vai ao templo porque hoje Jesus será levado ao templo e você poderá carregá-lo no seu colo. E ele vai dizer: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O que nós podemos aprender com Simeão? Que a expectativa que precisamos ter é encontrar a Cristo Jesus. Essa é a expectativa que todos nós devemos cultivar no nosso coração. Encontrar Jesus Cristo. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Queridos, mas o fato de encontrar Jesus não é apenas um ato religioso que ele vai ao templo, não é apenas saber algumas coisas quem era aquele menino, mas quando ele começa a dialogar com Maria e com José, o que traz admiração aos pais daquele menino, ele está dizendo que esse é o Redentor de Israel, esse é o que vai trazer a consolação sobre o povo de Israel, mas também ele vai revelar a realidade do coração da nação de Israel, e vai trazer os gentios para andar com Deus, para restaurar a relação com Deus. O fato de querer encontrar Jesus é saber exatamente quem é esse Jesus. Não era uma outra criança que entrava naquele dia, não era qualquer outro ser humano que havia nascido, mas era aquele que havia nascido para morrer, é aquele que havia nascido para transformar, é aquele que havia nascido para trazer a reconciliação. Então a expectativa de encontrar a Cristo Jesus é saber que Ele veio ao meu encontro para transformar a minha história, e a minha expectativa constante é entender que Ele veio ao meu encontro e Ele vai transformar a minha história. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O próprio Cristo dizendo: vocês têm que me encontrar, porque se vocês me encontrarem, vocês terão vida e a terão em abundância. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Aquela mulher criava expectativas erradas, mas a expectativa que Jesus mostra a ela eu tenho a expectativa correta para a sua história, é você saber quem eu sou. E a pergunta que ela faz para ele Senhor, eu sei que virá o Messias, eu sei que virá o Cristo, mas quando ele vem? Sabe qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Sou eu que falo contigo, sou eu que estou me revelando a você. A expectativa que o seu povo tem, a expectativa que o judeu tem para saciar a sede, sou eu estou na presença de vocês. Querido, é isso que nós precisamos entender, que a expectativa de encontrar a Jesus é que somente Ele pode satisfazer, pode preencher o vazio da nossa alma, somente Ele pode saciar a nossa sede. Por quê? Porque só Ele pode nos reconciliar de novo com Deus, e a sede da separação será saciada, e nós não voltaremos mais a ter sede. Mas com Simeão nós podemos aprender, o objetivo da vida é ser salvo por Cristo Jesus, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Senhor, eu já encontrei a Cristo, eu já encontrei a salvação, agora eu posso partir com tranquilidade, eu posso partir com leveza no coração. Eu já contei aqui um tempo atrás a história de uma mãe que perdeu uma criança de 13 anos, e o pastor, preocupado ao aproximar da mãe, quais seriam as palavras que ele diria para ela. E ele vai pensando, tão jovem, tinha uma vida toda pela frente, mas quando ele se aproxima da mãe, a mãe olha para ele e fala: pastor, meu filho com 13 anos cumpriu o que era necessário para a vida dele, que era conhecer a Jesus Cristo. Viver 10 anos, 5 anos, 100 anos, não importa o tempo que nós iremos vivenciar nessa terra, nós temos que entender que nós nascemos neste mundo separados de Deus, mas nós fomos criados para viver com Deus. Então o que nós temos como objetivo maior na nossa história é conhecer a Cristo, é entregar nosso coração a Cristo, é dizer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E queridos, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente nele, é somente Ele. Nada pode mudar a nossa história, nada pode transformar, nada pode preencher o vazio da nossa alma, somente Jesus Cristo, somente Ele, somente nele importa que nós sejamos salvos. É isso que Simeão nos ensina, que ao longo da vida a sua expectativa era conhecer a Cristo, e o objetivo que ele tinha era ser salvo por Cristo. E é essa a realidade que nós precisamos aprender, mas também aprender com Simeão, que é necessário permanecer em Cristo Jesus, que o próprio Cristo nos ensina: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos uma expectativa de conhecer a Cristo, nós temos o objetivo de ser salvos por Ele, mas chega nessa terceira fase, nós desmotivamos, nós desanimamos e deixamos de andar pertinho da videira, juntinho da videira, para ter o alimento direto, para ter o sustento direto, para ter a providência, o cuidado, o zelo constante. Então nós precisamos aprender primeiro dependência. Eu permaneço perto da videira, porque eu sei que eu preciso dele, porque eu sei que se depender de mim, eu voltarei a criar outras expectativas, eu viverei outra realidade na minha vida. Mas a partir do momento que eu sei que eu preciso dele, porque sem ele nada eu posso fazer, eu vou dizer: Senhor, eu quero permanecer, Senhor, eu quero estar junto, Senhor, eu quero estar perto, eu não quero me afastar. E eu vou construir um relacionamento com Jesus, um relacionamento, entrar no meu quarto, falar em secreto, o Pai que me vê em secreto me ouvirá, e Ele vai me recompensar. Eu vou andar constantemente consciente que Ele está presente na minha vida, e a minha maturidade cristã vai ser demonstrada a partir dessa minha relação pessoal com Jesus. E aí, as nossas expectativas
serão correspondidas. Nós temos, e Jesus promete responder cada uma delas. Carências emocionais e relacionais, Ele vai dizer: já não vos chamo servos, mas amigos. Tem carência relacional, tem carência emocional, nós entendemos que Jesus Cristo olha para nós e fala assim: não é meu servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu quero chamar você de amigo, porque eu quero compartilhar a vida com você, eu quero compartilhar o relacionamento, eu quero entregar-me por completo, eu quero que você se entregue por completo a mim. E a partir desse relacionamento com Jesus, os demais relacionamentos serão restabelecidos na minha vida. E eu sei que o outro pode me frustrar, que o outro pode me magoar, mas a minha relação com Jesus preenche toda a carência, toda a falta emocional que eu tenho, toda a carência relacional. A presença de Jesus preenche isso em mim, e aí eu posso me relacionar com outras pessoas. Temos necessidade de estabilidade material, o próprio Cristo vai dizer: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Deus sabe exatamente o que você precisa, Deus sabe aquilo que você tem sonhado, projetado para a sua vida, Ele sabe as suas expectativas, mas faça o caminho contrário. Não coloque o seu coração nas expectativas, coloque o seu coração no reino. Coloque o seu coração naquilo que Jesus pode fazer por você. Coloque o seu coração na presença dEle. E deixa que Ele cuide. Deixa que Ele vai sustentando. Deixa que Ele vai preparando o caminho. Deixa que Ele vai abrindo as portas. Deixa que Ele vai conduzindo a sua história. Se preocupe apenas com a sua relação com Jesus. As demais coisas é promessa dEle. Ele vai acrescentar. Sentimos as nossas sobrecargas. Ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cansado? Marta, olha, faz como Maria, eu não vou estar todo o tempo com você. Reclina também do meu lado, aproveita que eu posso trazer, descansa o seu coração. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque Ele vai nos aliviar. Somos carentes de reconhecimento e honra. Precisa que pessoas reconheçam o que você faz, precisa disso. Ele vai dizer: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ele está dizendo: anda comigo, anda dia a dia comigo. E se alguém me servir, o Pai, o próprio Pai, o próprio Deus vai honrar. É carente de honra, é carente de aplauso, é carente de reconhecimento. Anda com Jesus, anda pertinho dEle, juntinho dEle, anda com Ele. O Pai vai olhar: vou honrar o que você está fazendo, eu vou dar o crédito para aquilo que você está fazendo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Senhor, eu quero que essa expectativa da minha vida seja suprida. Eu quero que o vazio do meu coração seja suprido. Eu quero experimentar dessa água que não vai me permitir voltar a ter sede. A expectativa da nossa vida deve ser, primeiro, conhecer a Jesus. Se nós já entregamos o nosso coração para Ele, é andar com Ele, é estar pertinho dEle. A expectativa da nossa vida deve ser entregar o senhorio da nossa vida a Ele. Senhor, eu abro mão do meu senhorio, eu abro mão da minha vida e coloco nas mãos do Senhor. E é o Senhor que vai conduzir os meus passos. O Senhor sabe o que é melhor para mim. A expectativa da nossa vida deve ser permanecer nele, construindo uma maturidade cristã. Esse é o desafio da nossa vida. E aí talvez você vai dizer: pastor, mas e os meus sonhos? Pastor, os meus projetos? Eu tenho expectativas da minha fase que eu estou vivendo, eu vou abrir mão disso? Não, querido. Você só vai aprender a inverter as coisas, as prioridades, e vai saber que a expectativa que você deve criar na sua história são essas três. Assim como Simeão, a expectativa que ele criou, é assim quando é preenchido isso, ele diz: Senhor, eu não preciso de mais nada. O que o Senhor me der de anos daqui para frente é bênção do Senhor, é providência do Senhor, mas o que eu tinha de expectativa para a minha vida
eu conquistei. Queridos, da mesma forma, Senhor, que eu quero é conhecer o Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero permanecer no Senhor, e o que o Senhor fizer da minha vida é lucro. O que o Senhor fizer da minha vida é bênção para mim, é saber que o Senhor vai conduzir a minha história, que eu não vou mais errar, que eu não vou mais falhar, que eu não vou mais desviar da presença do Senhor. É o que eu quero para a minha vida, Senhor, é o que eu quero para a minha vida, e é exatamente isso que eu quero convidar você nesse momento, a orar diante de Deus, a colocar diante dele aquilo que deve ser a nossa expectativa, que é conhecer, quer entregar e quer permanecer. Assim como Simeão pode dizer: Senhor, eu encontrei o que eu precisava. Que nós nessa noite possamos dizer isso: Senhor, eu encontrei exatamente o que eu precisava. Agora as demais coisas é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem sabe o que eu preciso. Feche seus olhos e vamos falar com Deus.